Olá, gente, tudo bem? A ideia desse vídeo hoje é falar um pouco sobre composição. Composição, na verdade, é a forma com que você organiza os desenhos na folha, né? Porque tem muita gente que não dá muita importância para isso, mas isso é importantíssimo. Isso, na verdade, vai definir se o desenho vai ficar mais bonito, ou mais feio, mais harmônico, e para que isso aconteça, na verdade, existem vários procedimentos. O mais importante deles, na verdade, sempre quando você vai começar um desenho, você tem que fazer uma espécie de um estudo, um esboço de como vai ser o desenho. Então vamos lá fazer um esboço. Deixa eu puxar aqui. Eu pensei para esse vídeo a gente usar como tema um conto do Edgar Allan Poe, que é um conto que chama A Máscara da Morte Rubra, que é um conto que eu acho que tem tudo a ver com hoje em dia, porque com o momento que a gente está vivendo, porque é um conto que fala sobre quarentena, sobre a peste, né? E eu acho que tem tudo a ver. Então é um conto bem legal, bem fácil de achar, né? O Edgar Allan Poe, não sei se vocês sabem, é um dos precursores das histórias de terror e tal, um escritor norte-americano. E o conto é bem facinho de achar na internet, né? É só colocar a Máscara da Morte Rubra no Google, né? E pesquisar, que lá você encontra, inclusive narrado no YouTube, assim, né? Mas vamos lá. Vamos começar a fazer esse estudo de como que vai ficar o desenho, né? Então, esse estudo, a primeira coisa, a gente vai definir qual que é o formato, certo? A gente tem, eu coloquei aqui, uma folha sulfite, certo? Que a folha sulfite, na verdade, ela tem um formato retangular. Mas o teu desenho não precisa ser necessariamente retangular, né? O desenho, ele casa muito com qual que é o fim do desenho, para que você quer, se é para postar no Instagram muitas vezes fica melhor quadradinho, ou às vezes você quer fazer uma arte para uma xícara, então ele tem que ser bem mais retangular, um retangular alongado, então vai muito do para que você quer essa imagem, certo? Mas como eu falei, então a gente começa montando a composição com um esboço de como ela vai ser. Então vamos falar sobre os tipos de composição, né? Os formatos que a gente tem de composição. A mais comum, né, é a composição centralizada, né? A composição centralizada, na verdade, é uma composição que é simples, certo? Até muitos acham ela meio rígida, assim. Só que a composição centralizada, ela é mais difícil de você errar, certo? É o quê? É aquela que você coloca o personagem no meio da folha, certo? Se você traçar uma linha, mesma coisa, tem para um lado, tem para o outro. Então, é uma composição que não tem muito o que errar. A segunda forma da composição, a segunda forma que se pode montar uma composição, é a partir de formas geométricas. Isso foi muito usado na história da arte, certo? Se você pegar lá no Renascimento, o Renascimento é aquele período da história da arte em que mais se desenvolveu a forma técnica de se desenhar, né? A gente tem muitos artistas que usavam, como por exemplo o Leonardo da Vinci. Se a gente for pegar lá a Mona Lisa, né? A Mona Lisa, ela tem esse formato triangular dentro da sua composição. Então você faz o triângulo e a partir do formato do triângulo você coloca, além da Mona Lisa, por exemplo, a Pietà. A Pietà também ela está numa composição que a gente pode considerar triangular. Mas a terceira forma, que na verdade é a forma que eu acho que é a mais eficiente, é a forma da regra dos terços, certo? Que essa é a forma que é mais usada, né? E que é a forma que, assim, ao mesmo tempo que ela é um pouco mais complicada, né? Não é como, por exemplo, a forma centralizada, que é simples, né? Ela é um pouco mais difícil de você pensar, de você sintonizar ali todos os elementos, mas ao mesmo tempo o resultado é melhor, né? Então vamos lá. Então a regra dos terços, basicamente, você pega a tua folha, que ela pode estar tanto na vertical quanto na horizontal, e você divide em 3 partes. Na vertical e 3 partes na horizontal. Certo? Mais ou menos assim, né? Então, ele fica essa malha. Como eu falei, você pode fazer também na horizontal, mesma coisa. Aqui e aqui.
Isso aí. Então, assim, essa forma de composição, você começa a projetar todos os elementos e normalmente você coloca os objetos de interesse, certo? No cruzamento desses pontos, né? Uma coisa muito importante em relação à composição, que na verdade é a coisa mais importante de todas, é uma coisa chamada ponto focal. O que é ponto focal? Ponto focal é aquela primeira coisa que você olha quando você vê na imagem, certo? Quanto mais definido fica esse ponto focal na imagem, mais harmônica, mais bonita ela vai ser, certo? É o contrário, por exemplo, de um estampado. Sabe um estampado? Um estampado, né? Quando você olha para aquilo e você não sabe para onde você olha, certo? Tudo tem o mesmo peso. Então não é uma composição muito legal, é um estampado. Uma composição bacana, você olha num ponto e depois você percorre o olhar no resto dessa imagem, né? Mas vamos lá. Então, o meu foco de interesse, que como eu falei, eu vou fazer aqui o personagem, né? Da máscara rubra lá, né? O personagem que está com a máscara rubra, no caso. Eu vou colocar nesse ponto áureo aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui a máscara, né? Mais ou menos assim. Como eu falei, aqui é só um estudo, né? Só um esboço. Então, vamos colocar aqui o personagem. Ele está lá segurando a máscara. Pá. E eu pensei, assim, porque segundo a história, ele entrou no castelo, né? E as pessoas se chocaram com ele. Então, a gente vai fazer atrás dele uma porta. Por onde ele entrou. Eu pensei em jogar uma perspectiva super exageradona, assim, né? Então, jogar uma mega perspectiva. Pá. Aqui ele está descendo uma escadaria. Certo? Aqui, a linha dentro. Vamos jogar aqui a nossa linha, nosso ponto de fuga. O ponto de fuga vai estar nele, certo? E aqui a gente joga umas janelas, né? Casadas aqui com a janela, a porta, tá? Uns janelões e tal. Tem uma coisa assim, gente, ó. Então é mais ou menos essa aqui a ideia. E daí tem uma outra coisa importante em relação a uma composição, que é o peso, certo? Peso, na verdade, é a forma com que você vai distribuir o claro e o escuro. Eu pensei, por exemplo, assim, que essa figura, ela está chegando e ela está chegando e ela está assustando várias pessoas, né? Que o conto se passa num castelo em que está tendo uma festa, certo? Que as pessoas estão confinadas em quarentena por causa da peste e a figura chega, a figura é a peste personificada e as pessoas ficam meio apavoradas quando elas chegam. Então, eu pensei em colocar as pessoas todas aqui embaixo, meio que num primeiro plano. O peso, eu pensei em fazer essas pessoas como peso, né? Então, eu vou pôr essa série de pessoas aqui, meio que apavoradas, meio olhando para trás, assim, né? Como se... né? Na história, tem um príncipe, eu pensei em colocar aqui o príncipe, né? E daí aqui mais algumas pessoinhas, né? Só que todas essas pessoas, eu pensei em deixar elas todas escuras. Por quê? Porque daí eu faço o equilíbrio de claro e escuro, jogando todo esse peso aqui para baixo, né? Que isso normalmente, quando você joga o peso embaixo, ela fica mais harmônica. Existe assim, você tem que fazer uma distribuição aqui, né? Entre claros e escuros. A gente continua salientando a regra dos terços, né? Ou por quê? Porque um dos 2 terços tem as figuras escuras, que estão todas para baixo, jogando todo o peso para baixo, né? E aqui a gente tem a figura. Então eu aproveitei aqui, fiz uma segunda opção, certo? Isso é bem bacana. Você sempre fazer assim, não só um primeiro esboço, mas um segundo esboço, né?
E daí acabou que eu fiz aqui, meio que só para visualizar, mas eu ainda achei que o primeiro esboço ficou melhor. Por quê? Porque a figura central, que é o ponto de interesse, que é o ponto focal, ela é uma figura verticalizada, então ela combinou mais aqui dentro desse formato, casado na regra dos terços, em que ele está mais verticalizado. A gente vai fazer o desenho, daí o desenho a gente vai, não é como esboço, a gente vai fazer assim com mais calma, mais capricho. A própria divisão dos terços a gente vai fazer com a régua, né? Ele tem, por exemplo, 30 de altura, a gente vai dividir 10, 10 e 10 centímetros para ele ficar bem certinho. E daí a gente começa a fazer o desenho. O personagem, né, que é o personagem que tá com a máscara da Morte Rubra, ele tá com a máscara, ele é o ponto focal, ele é o centro de interesse ali da imagem, né? E eu quero uma figura bem alongada, assim, né? Bem bacana, assim. E a folha tem 30 centímetros, então uma figura humana, certo? Ele é uma figura humana, ele tem, em média, no mínimo, 8 vezes o tamanho da cabeça, certo? Mas a ideia é que ele fique maior que isso e ele ainda está em cima de uma escada, né? Pelo esboço que a gente fez, que eu pensei aqui. Então ele vai ter que ficar bem pequenininho. Aqui, ó, por exemplo, esse elemento do relógio, aproveitando, também é, a gente vai fazer um círculo, aqui onde vai ser o relógio, só que é um círculo que vai ser um oval, porque está em perspectiva, certo? Quando você faz um círculo que é um oval, né, é mais ou menos assim, ó. Esse lado aqui ele é menor e esse lado aqui é maior. Na verdade, a gente está fazendo uma atividade de composição, só que acaba que a gente treina tudo, né? Isso que é uma coisa legal. A gente já está aqui com quase o esboço pronto. Porque assim, a gente está fazendo a composição, mas a aula de composição, na verdade, para fazer o desenho, a gente envolve anatomia, envolve perspectiva, cenário, né? Então tem várias outras coisas que a gente faz, né? Algumas propriedades na hora de montar um desenho que a gente tá treinando aqui na hora de fazer esse desenho. Então vamos continuar. Como vocês podem ver, eu já terminei o desenho e já finalizei. Eu usei uma caneta brush, certo? Uma caneta Nankin Brush. Brush é uma caneta que tem uma ponta que imita o pincel, que deixa o traço mais fluido, assim, né? Não fica aquele traço contínuo, né? Agora vamos ver as cores, né? A cor é um elemento bem importante na composição. E a gente pode trabalhar de 3 formas diferentes com as cores. A gente pode trabalhar esse desenho monocromático, ou seja, a gente escolhe uma cor, né? Aqui no caso vai ser a vermelha, e trabalha só com vários tons dessa cor. Ou a gente trabalha de forma análoga, ou seja, a gente escolhe uma cor e trabalha só com as cores que no círculo cromático estão ao lado dessa cor. Ou a gente trabalha com as cores complementares. As cores complementares, na verdade, é uma forma assim, um pouco mais difícil de trabalhar, porque trabalha com contraste, mas o resultado acaba ficando bem interessante, assim, né? O que são as cores complementares? Na verdade, as cores complementares são as cores invertidas, né? Por exemplo, o azul ciano, o amarelo e o magenta, que são as cores primárias. As cores complementares deles, tipo do azul é o laranja, do magenta é o verde e do amarelo é o roxo, certo? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar essa figura aqui em vermelho, né? Então a gente vai trabalhar, se for com cores complementares, o ao redor com azul, o que vai dar muito contraste, né? Ou seja, lembra que eu falei lá, quando eu falei de composição, do ponto focal. Por exemplo, assim, a gente for pintar a figura principal de vermelho,
Então ele vai se tornar ainda mais ponto focal se todo o entorno for azul, certo? Mas às vezes esse contraste pode acabar sendo demais. A gente escolhe uma cor que vai ser a cor principal desse desenho. No caso, por exemplo, o vermelho. O vermelho é uma cor que é importante aqui dentro desse desenho. Então a gente trabalha com o vermelho e trabalha aqui com o rosa, com o laranja ou com... Né? Então a gente trabalha com as cores análogas. Para trabalhar as cores, né, eu vou usar dois materiais. Um vai ser a canetinha, caneta hidrográfica, e a outra é spray, certo? Então, a gente vai trabalhar com spray. O spray, no caso, é meio que uma assinatura minha. Eu, normalmente, nos meus desenhos, eu sempre trabalho com uma técnica chamada stencil, né? Mas vamos começar aqui com as cores. Com as cores assim, porque o spray é até interessante. Primeiro você fazer a base, certo? Pintar tudo que tem para pintar por baixo. E, por último, você jogar o spray. Aqui no caso, tipo, pensei em trabalhar com as cores análogas, né, que eu expliquei para vocês. Então, como eu expliquei para vocês, né, eu coloquei aqui o stencil, né, o stencil é esse desenho que eu fiz uma reprodução, né, e cortei com estilete, e agora eu vou passar algumas cores no desenho aqui. Então eu vou usar o spray vermelho, né? Peguei uma folha aqui para segurar um pouco. Então é isso, ficou pronto aqui nosso desenho, né? Eu joguei então um sprayzinho aqui, ficou meio caótico, meio apocalíptico aqui embaixo, mas a intenção era essa, né? Jogar o peso aqui embaixo, porque o foco, o ponto focal é aqui a figura da máscara da peste rubra, que é o tema do nosso desenho, né? E foi isso. Então, até o próximo desenho.